Fala galera do canal do Falso 9, chegando aqui com estreia. É um quadro para vocês me conhecerem um pouco melhor e fazerem perguntas sem estar num contexto de live, né? Sem estar numa pauta específica, porque aquilo acaba ficando perdido na história e a gente acaba não se conversando para todo mundo ver, né? Então, vou aqui me abrir um pouquinho para vocês, lá ele, para responder perguntas, né? Eu abri para 10 perguntas. Tô até arrependido, pô, as perguntas com uma certa profundidade aí. Mas vamos lá, vamos responder 10 perguntas de vocês, falando sobre tática e sobre outras coisas aleatórias, sem tatiquês! Esse é o primeiro programa, né? Depois eu vou aperfeiçoar o formato. Não tem muita ordem, tá? As perguntas eu vou colocar conforme eu tô lendo aqui, tá? Então bora lá. O Mifage, @Mifage, perguntando aqui, você jogava Championship ou Football Manager? Cara, não só jogava, como era absolutamente viciado. Viciado em Championship Manager, tá? E a edição que eu mais fiquei fanático e louco por ela foi a 0102. Era uma edição que conseguia equilibrar a complexidade do jogo Manager, né? Lembrando que na época existia, digamos assim, Elifoot, e partiu direto pro CM, que já era muito complexo, e assim conseguiu conciliar essa complexidade com também uma simplicidade, uma certa forma intuitiva de ter o jogo, tá? E aí Football Manager já veio numa época em que eu já tinha começado a trabalhar, e aí teve o seu apogeu quando eu já tinha começado a construir minha família. Então, assim, eu não tenho tempo para jogar o Football Manager e eu acho que eles perderam um pouco a mão. Não é que perderam a mão, né? Quem sou eu para dizer que perderam a mão? Eu acho que ficou complexo demais e acaba que se limita um pouco as pessoas que podem jogar. Tem muito atleta profissional que joga, eu acho que o Antoine Griezmann é o cara de alto nível que mais falou que joga e tudo mais, mas assim, esses caras têm bastante tempo, eles jogam, eles treinam e tem tempo, ficam viajando, ficam longe da família, então é natural que joguem. Pra mim, que trabalho em duas frentes muito, né, e já falei que eu tenho TDAH, né, sou uma pessoa que fico trabalhando o tempo inteiro, pensando lá na frente o tempo inteiro e tudo mais, é mais difícil, assim, pensar que eu possa focar num negócio desse. Algum dia na minha vida eu devo voltar, tá? Quando meus filhos estiverem criados, ou melhor ainda, né, algum dia na minha vida eu devo realizar meu sonho de ser técnico de futebol ou de trabalhar no futebol de alguma maneira. E aí quando eu fizer isso não vai mais precisar de futebol mesmo. Vamos pra próxima. O Israel Rocha aqui me apertou sem me abraçar, né? Qual o seu 11 ideal de toda a história do Flamengo? Pode incluir um time reserva também. Israel, eu não acho justo que eu fale o 11 ideal dentre todos os jogadores que eu não vi, tá? Então eu vou cometer a atrocidade de colocar o Zico fora da lista, o Dida fora da lista, o Leandro fora da lista, e vou falar daqueles que eu vi, tá bom? Então vamos pensar num 4-4-2, que eu acho que é a formação mais preponderante da história do Flamengo, e vamos lá pro goleiro pra mim, Júlio César, acho que não tem comparação, eu acho que até em tamanho, desde que eu me entendo por gente, eu acho que o Júlio César tem uma importância muito maior do que o importantíssimo Diego Alves, por exemplo, porque ele salvou o Flamengo de não ser talvez o que o Vasco é hoje, tá? Não tô dizendo que seria, mas um rebaixamento ele pode diminuir um time de tamanho ao longo da história no médio prazo. O Vasco não diminuiu no longo prazo, mas nesse médio prazo tá nessa draga danada. E eu acho que se o Flamengo não virou um Vasco, isso se deve a muita coisa, a própria torcida, mas também o Júlio César tem uma parcela muito grande sobre isso, tá? Lateral direito, Léo Moura. O Léo Moura jogou num alto nível por 10 anos e teve importância semelhante. Não vou discutir como foi a saída, eu tô falando só em aspecto técnico, tá? Lateral direito, Léo Moura. Zagueiro pela direita, tá? Zagueiro pela direita, Léo Ortiz, tá? Em termos de nível técnico, não vi ninguém parecido, tá? O Juan, que eu vi jogar no Flamengo, ou tava muito começando a carreira, ou tava já no fim da carreira. E aí não era um jogador de um nível parecido, tá? E aí pra zaga pelo lado esquerdo, eu vou cometer uma adaptação e vou colocar o Rodrigo Caio. Então, Léo Ortiz e Rodrigo Caio. Lateral esquerdo, acho que não tem muita discussão, Felipe Luiz. Eu faço menção honrosa ao Juan Marrentinho, que eu gostei muito de ver jogar. Também ao Atisson, que é ídolo do próprio Felipe Luiz. Mas o Atisson já numa leitura de lateral ala,
ala, barra meia, camisa 11 do time, outra história, né? Mas o Felipe Luiz, sem dúvida, né? O lateral mais equilibrado, brilhante tecnicamente, assim, o cara que quando chegou gerou um encantamento incrível, né? Que eu acho que dificilmente a gente vai ver de novo. A gente tá vendo alguma coisa semelhante com o Danilo agora, mas numa escala bem menor, né? Uma escala bem diferente, embora o Danilo também seja craque, eu acho que o Felipe é um outro nível de refino técnico, não com relação ao Danilo, mas com relação àquilo que a gente imaginava e que estava acostumado, até com um bom, correto lateral René que jogava na época, né? Felipe Luiz, sem dúvida. Primeiro volante. Primeiro volante complicado, tá? Deixa eu pensar aqui. Primeiro volante, eu não preparei nada. Vocês estão tendo aqui a minha realidade da coisa. Primeiro volante, o Ilharão. O Ilharão, tá? A superação que ele teve no Flamengo. O Ilharão era um cara estigmatizado tal qual o Alan é hoje, né? Um cara que era odiado pela torcida. Criaram um ambiente horrível para ele. Técnicos anteriores colocavam o time para jogar de uma maneira em que ele era o cara que expunha o time. Imaginar que ele seria o primeiro volante que ele passou a ser, correndo para frente. Eu acho que ele é o cara que simboliza essa mudança do futebol brasileiro, de onde os melhores times passaram a correr para frente e não para trás para recuperar, né? Não o futebol brasileiro coelhar, mas o futebol brasileiro Arão, o futebol brasileiro que agora Pulgar, que passou a ter outros caras muito grandes, né? E muito qualificados. Então, Arão, tá? Segundo volante, tá? Eu vou fazer questão de colocar um segundo volante para ficar um 4-4-2, tá? Segundo volante, cara, eu vou falar um negócio que vai ser impopular aqui, mas eu não tô aqui pra ser popular, né? Segundo volante, Ibson, tá? Ibson. Os mais jovens vão até achar que eu tô viajando, vão tirar o Ibson pra Bagre. Tem disso, né? Tem disso, essas ressignificações do mundo de hoje. Gente, o Ibson, ele liderou o Flamengo tecnicamente, sendo aquele cara box to box, mas muito equilibrado, um cara que fazia o time jogar a partir dessa posição de segundo volante, num time de transições, em pelo menos 3 temporadas, e ele ajuda a iniciar ali 2009. Tá? O Ibson era o craque do time, ele era muito técnico, ele fazia gols decisivos, ele não afrouxava, ele tirou o Flamengo de zona de rebaixamento e colocou lá em cima. Então, assim, Ibson, tá? Pela técnica também e pelo poder de decisão também, pelo DNA rubro-negro também, tá? Também. Avançando um pouco mais em campo, né? Vamos falar de meia direita, tá? Meia direita, Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, acho que de toda essa geração 2019 pra frente, o cara que eu mais gostava de ver jogar em 2019, o cara que mais aparecia, que menos aparecia, mas era o cara que mais desenrolava jogos pro Flamengo, na minha opinião, tá? Era ele, Everton Ribeiro. Tá? O Everton Ribeiro, pra mim, ele era uma espécie de Iniesta do Flamengo, aquele cara que não aparecia em gols, não aparecia em assistências, mas ele descomplicava os jogos. E tem até uma entrevista do Felipe Luiz falando isso, tá? Ao final de 2019. Então acho que tá validada a minha opinião, aí você pode pensar diferente de mim, tá? Meia esquerda, tá? Nesse 4-4-2, cara, eu tô numa dúvida até agora, tá? E eu vou falar um negócio e vou me arrepender depois, tá? A minha dúvida é entre Arrascaeta e Pet, tá? E é muito injusto ter que escolher um, tá? Eu vou escolher o Pet. Por quê? Talvez seja saudosismo? Talvez. Meus cabelos brancos já começam a depor contra mim, tá? Mas eu vou me explicar. Tá? O Arrasca, ele era o cara que não era, digamos assim, o criador e também não era o principal definidor do time de 2019. Hoje, na verdade, em 2022, ele também não foi, talvez, o principal criador, aí foi o Everton, acho que já bem mais destacadamente, e nem o principal definidor, que foi o Pedro. Ele não é o cara, necessariamente, que cria o jogo, né? Ele é um cara que é mais definidor do que criador. Ele é mais flecha do que arco, sempre falei isso. Ele é brilhante tecnicamente e um cara de um poder de decisão também incrível, mas imagino que ele não faria, tá? O que o Pet fez ali quase que sozinho. Sim, o Pet foi o principal jogador de 2009, tá? Mais do que o Adriano, né? Mais do que o Adriano. Ele não faria o que o Pet, a mudança que o Pet fez sozinho em um time, tá?
eu imagino que ele não faria. E isso não é demérito a ele, tá? Sou fã do Arrascaeta. Fã do Arrascaeta. Mas ele vai ficar fora do meu time e vai ficar o Pet, tá? E na frente, acho que sem muita discussão, tá? É Bruno Henrique e Adriano, Imperador, tá? Tô falando de nível técnico, de poder de decisão também. Tem outros caras que mereciam estar aí. Gabigol, tem outros caras que mereciam estar aí, mas Bruno Henrique e Adriano sem muita dúvida, tá? Então, esse é meu time, vamos recapitular aqui. Então, Júlio César, Léo Moura, Léo Ortiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, William Arão, Ibson, Everton Ribeiro, Petkovic, Bruno Henrique e Adriano. O que vocês acharam? Comenta aí, me corneta aí, vai pegar leve. Pegar leve para não tomar bloco também. Vamos lá. Próxima pergunta do Vitor Kahn. Deve ser parente do Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, né? Você costumava dizer que o Pulgar e De La Cruz não faziam uma boa dupla e que o Pulgar era prejudicado por ele. O que mudou? Ótima pergunta, Vitor. Cara, o que mudou é a compactação da equipe, tá? E a postura do De La Cruz mudou muito, né? O De La Cruz com o Felipe Luiz jogou poucos jogos, né? Precisamos observar isso. O Flamengo campeão da Copa do Brasil não tem o De La Cruz titular, tá? E tem o Everton Araújo. O De La Cruz sai no meio ali pro final do jogo de volta contra o Corinthians, tá? Ele não joga as finais. Mas, desde que voltou a ser titular em alguns jogos, como a Supercopa aqui e tudo mais, o De La Cruz está jogando alinhado ao Pulgar, o que é muito diferente da estratégia do Flamengo com o Tite, que tinha no De La Cruz uma liberdade de jogar verticalmente muito maior. Ele é um cara que arrisca demais, tá? Numa zona do campo muito recuada, arriscava muito e não tinha aparentemente uma limitação por parte do técnico. E ali, como o Pulgar não é um cara de correr atrás, de correr para trás, de entender bem os deslocamentos para trás que tem que fazer, o time ficava muito exposto, era muito nítido esse buraco que ficava. Com o Gerson, isso ficava muito melhor. Até com o Alan, durante a curta boa fase que ele teve ano passado, ficava melhor. Esse ano, além do time ser mais compacto, é mais coordenado para correr para frente, até porque são referências individuais, o que ajuda, tá, na coordenação. Quando a marcação tá alta, o De La Cruz está claramente limitado. Ele não pode fazer exatamente aquilo que ele fazia na época do Tite. Eu acho que isso tem feito toda a diferença, tá? Eu acho que isso é o que mudou. O Gustantos, arroba Gustantos, membro do canal, aliás, seja membro do canal, me ajude aí pro Super Mundial, tá? Perguntou aqui, você meio que iniciou tarde nas análises e nos estudos sobre tática. Se você hoje tivesse 16 anos, se prepararia mais para ser um treinador de futebol, visto que hoje tem um bom conhecimento técnico, ou continuaria indo para o mundo corporativo? Que conselho você daria para o falsinho de 16 anos? Ótima pergunta, tá? Ótima pergunta. Para eu não usar vocês como divã e fazer terapia, o que eu posso falar aqui para vocês? O contexto da vida de cada pessoa ele é determinado pelo ambiente familiar em que ela cresce, né? E até pela estrutura, pela robustez da estrutura. Então eu acredito que caso esse contexto não fosse mudado, se eu tivesse 16 hoje, eu ia ter de novo que me preparar para fazer uma profissão de uma forma mais conservadora, a profissão de uma forma mais tradicional, digamos assim, a minha faculdade de uma forma mais tradicional, digamos assim, ia precisar trabalhar desde 18 anos como eu precisei da mesma maneira, e tudo mais, tá? Agora, se eu tivesse nas condições ideais, não tem dúvida, né? Esse sempre foi o sonho da minha vida. Quando eu era criança, eu não sonhava em ser jogador, sonhava em ser técnico, desde sempre. Fui goleiro de futsal, joguei num nível colegial ali, joguei JEPs e tal. Chegou uma fase que eu queria jogar campo, quando eu percebi que eu não teria altura, né? Eu tenho 1,78, eu poderia ter, se eu tivesse investido nisso, poderia ter 1,83 e tal. Acho que poderia até, mas enfim, desisti. E assim, também não tinha muito contexto para poder ser jogador. E assim, logo depois disso, com sei lá, 13, 14 anos, o meu sonho já era ser técnico. Sempre foi ser técnico e ainda é ser técnico. E com o Falso 9, eu realizo um pouco desse sonho, porque de alguma maneira a gente na nossa bolha finge que eu sou técnico e eu converso. Ou então eu tento entender como esse técnico trabalha e tento traduzir para vocês o que ele espera, né? Então é por aí, né? Então sim, me prepararia, mas é importante que seja dito que eu amo o que eu faço.
tá? Eu sou executivo de compras, eu sou um gerente de suprimentos, procurement, suprimentos, supply chain, dependendo da empresa. E amo o que eu faço. Não sei o que eu amo mais hoje. Se eu amo mais o canal ou se eu amo mais o meu emprego. Eu amo as duas coisas. Então eu sou uma pessoa de muita sorte. Você não pode se dar o luxo de ser infeliz 5/7 dias, 5 de cada 7 dias da sua vida. Você não pode se dar o luxo, tá? E por muito tempo eu fui até mais feliz nos 5 do que nos outros 2, assim. Porque realmente eu amo trabalhar e amo o que eu faço. Eu sou muito sortudo mesmo. E corri muito atrás da sorte também. O Paulo Delgado, 7372, falso 9, saudações rubro-negra. Você acha viável o Felipe Luiz superar o Jorge Jesus, tendo em vista que os adversários atuais estão melhores preparados técnica e taticamente do que em 2019? Qual a sua opinião de analista? Paulo, concordo com você que o futebol evoluiu muito de 2019 para cá no Brasil. Mas, curiosamente, a temporada de 2025 até aqui está marcada por trabalhos em reformulação, por momentos difíceis de clubes. Então, quem são os principais times? Atlético Mineiro reformulando com um orçamento muito menor. Cruzeiro, louco, insano. Tem a menor chance disso dar certo, pelo menos da forma inicial como foi projetado com aqueles caras ali. 0 chance de dar certo. Palmeiras, pode dar certo, mas será que para essa temporada estão contratando muito? Mas será que vai encaixar rápido isso? Um jogo tão ofensivo assim, com peças tão ofensivas assim, na mão de um técnico que prevê ali o equilíbrio, digamos assim, né? Botafogo vendeu todo mundo e o Flamengo voando, e num ambiente muito estável. Tá brincando ontem, o Flamengo tá vendendo pouco ingresso, até quando barateia, eu acho que é porque a torcida tá acostumada também com crise e não tá querendo abraçar o momento tão tranquilo, né? Vende-se pouca notícia, cria-se pouca polêmica e aí gera menos gente no estádio. O entretenimento tá sendo menos explorado. Então, eu não duvido que o Flamengo ganhe tudo esse ano, não duvido, tá? Já duvidei em outras temporadas, e mesmo em 2019 isso não foi possível, mas pelo estilo do Felipe, de ser um técnico que muda conforme o adversário, pela forma que o elenco tá muito maior do que 2019, tá? E pelos adversários todos reformulando, eu não acho impossível, tá? Sinceramente, não acho impossível. Agora, superar JJ, pra mim, é um conceito que vai além de ganhar título. E aí eu vou responder que não, tá? Porque o JJ foi aquele alinhamento de astros que colocou a tempestade perfeita em um ano e onde em 7 meses ele mudou o rumo da história recente do Flamengo. Tá? Então, assim, eu falei do Arão no início da conversa. O Arão deixou ali de ser um cara perseguido para se tornar um ídolo. Para dar um exemplo. O Diego Ribas, que já estava em desgraça com a torcida por conta dos títulos perdidos, que não era culpa dele, ele estava num elenco também muito mais fraco. E ali dá o passe decisivo para a virada de Lima. A virada de Lima, como aconteceu, o que representou aquele jogo, eu estava lá, é emocionante. Só de falar eu fico emocionado. Então aquilo daquele jeito vai demorar para acontecer de novo. A minha geração não vai ver. Possivelmente quando isso acontecer de novo, eu já não vou mais estar aqui para contar. Então nessa minha geração ninguém vai ser maior que o JJ, tá? Ninguém vai ser maior do que o JJ. Pode ter até um melhor, mas maior não vai ser porque a cronologia dos fatos importa. Tá? E é por isso que o Bruno Henrique e o Arrascaeta podem ganhar o dobro de títulos que o Zico já ganhou, tá? Mas eles nunca vão ser maiores que o Zico, porque o Flamengo é do tamanho que é hoje por causa do Zico também, porque na época de maior crescimento demográfico desse país foi a época que o Zico jogava, né? Então, assim, entre outras coisas, né? Podemos falar da Rádio Nacional, podemos falar do troféu mais querido e muita coisa que eu deixo aqui pro Ricardo Fonte Santana falar, que escreveu o livro Hoje é Dia de Flamengo, que eu deixo para outros caras ali, historiadores falar, pro Cef falar, para muita gente muito mais qualificada do que eu falar, tá bom? Vamos pra próxima. O Janjão 403. Qual jogador que atua de falso 9 em específico e inspirou o nome do canal? A falso
falso 9 que inspirou o nome do canal foi o Messi, claro, tá? Mas o nome do canal não foi dado por mim, tá? Eu tenho um amigo chamado Yuri que fez por mim uma das coisas mais bonitas que alguém já fez por mim, né? O Yuri sabia que eu queria falar sobre o jogo, que eu queria estudar sobre o jogo, que eu queria escrever no Twitter sobre futebol e transformou o Twitter dele numa conta chamada Falso 9, colocou essa foto que colocou um 9 lá, laranja, né? Depois a gente fez um lift na logo. E batizou de falso 9, batizou o negócio e me entregou, tá aqui. Começa a escrever que eu sou teu sócio aqui. E aí depois de um tempo ele falou, cara, essa parada é tua, eu fiz pra te ajudar, pra começar. E até hoje, né, o meu Twitter é a antiga conta dele, e aí o nome começou por causa dele. E ele me deu esse presente que eu talvez nunca tivesse a atitude de começar. A atitude de começar ela é muito importante, né? Ela é determinante. Você começar, você não pode começar pela primeira vez, você não pode fazer 2 vezes, né? Se você não começar, você não vai cumprir nada. Então a atitude às vezes ela é mais importante do que o conhecimento. E eu não tive essa atitude. Quem teve foi ele. Aí a atitude de começar a escrever eu passei a ter, tá? E aí contei com a generosidade incrível de muita gente, especialmente do Mauro César, né? Que foi o primeiro cara a ler uma coisa minha e dar um retweet e recomendar sem nunca ter me visto, sem ter me conhecido. Nos tornamos amigos depois, né? Então é isso. O Gabriel REZCP, fala falso 9. Falando sobre futebol brasileiro no geral, quais as suas expectativas com a seleção brasileira? Qual sua opinião sobre o trabalho de Dorival e o que você acha que falta pro Brasil voltar ao topo do futebol mundial? Tá, Gabriel, eu vou falar uma coisa impopular, tá? Eu acho que uma das coisas que falta é um cara pra passar o bastão pra essa nova geração. Tá? Então, assim, um cara de ataque, nominalmente, o Neymar, tá? A seleção, ela fez uma boa Copa de 2022 e numa fatalidade caiu. Claro que teve problemas no primeiro tempo daquele jogo, mas aquele time estava preparado, ele podia ter ganho a Copa, sabe? Podia. Diferente de 2018, aquele time podia ter ganho a Copa. E a gente pode lembrar, pode simbolizar isso no Vinícius Júnior, tá? O Vinícius jogou muito na Copa. Pouca gente lembra disso, observou isso. O Vinícius jogou muito na Copa. Por quê? Porque tinha também o Neymar. O Neymar chamava a atenção, chamava a responsabilidade e o Vinícius jogava mais solto, mais leve. Na geração atual, né, sem o Neymar, o Vinícius Júnior fica com todo o peso da cobrança e tem narrador que praticamente narra o jogo do Vinícius Júnior, né? E não narra o jogo da seleção e individualiza a crítica e assim, deve odiar o Vinícius Júnior, tá? Narrador importante aí. Então, certamente odeia. Então, assim, você precisa tirar dele um pouco dessa responsabilidade que o Neymar não teve quando começou, começou a ter depois, e aos poucos passar a fazer essa transição. E até dentro de campo, o Neymar é um cara que temporiza melhor o passe, porque segura mais a bola e vai dar um contexto de liberdade um pouco maior pro Vinícius, tá? Acho que o Dorival precisa colocar o Neymar para jogar de falso 9. Até porque o Brasil não tem um 9 incontestável, tá? Nem o Pedro na seleção não seria um 9 incontestável, tá? Seria um 9 de área, o melhor que a gente tem, mas não um incontestável pra seleção, tá? Então, o trabalho do Dorival não dá pra avaliar, pouquíssimo tempo, ele pegou terra arrasadíssima do Diniz, arrasadíssima, tá? Diniz que não pegou terra arrasada do Tite e não fez grandes mudanças no elenco. Então ele destruiu ali o que se tinha e o Dorival tenta recuperar. E o Dorival é um técnico que apesar de ele ser um cara no plano tático que simplifica as coisas, eu acho que isso pode dar certo em contexto de seleção. As seleções não são os times mais complexos, né? Nunca são os melhores técnicos, os melhores trabalhos, não gera mais tendência pro futebol há muitos anos. Então, eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível. Tu já pensou uma escalação, vamos pensar aqui, uma escalação de Alisson, Wesley, Léo Ortiz, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Gerson, Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior. O Rodrigo vai ficar no banco. Pô, vai ser o 12º jogador. Vai ser o 12º jogador. Quando o Rafinha estiver mal, ele entra. Quando o Neymar estiver mal, ele entra. Quando quiser mudar para um 4-4-2, ele entra no lugar do André ou no lugar do Bruno. Uma seleção dessa tem muito como dar certo. Ele precisa fazer isso, tá? Eu acho que com o Neymar voltando, mesmo que não esteja mais no seu auge, não vai chegar mais no auge, eu acho que ele é importante, é uma passagem de bastão importante, tá? Na minha opinião. Vamos para as perguntas finais aqui, né? Bora lá. O JHNTNO
falando aqui. Falso, é viável o Arrasca jogando como meia pelo lado esquerdo hoje? Quais seriam as suas vantagens e os benefícios de ter essa opção? Eu sinto muita falta de ver ele jogando pelo lado esquerdo, como fez de 2019 até a saída do Rogério Ceni, tá? Eu acho que ele entregava muito ali, né? Mas hoje fisicamente não é mais aquele cara. Então, assim, o sem bola dele eu acho que geraria mais dificuldades, geraria mais sobrecarga. Então, hoje eu sou mais cético dessa opção, tá? Os benefícios é que eu acho que ele ia construir bem pelo entrelinha, jogando aberto. E talvez ia deixar o time mais imprevisível ainda, e sem a bola ele não ia ser um cara que obrigatoriamente tem que sobrar, né? E é uma dinâmica não muito natural você pegar o seu meia e fazer ele sobrar fora. Ele quase que vira um atacante, e ele virou um atacante, ele é um atacante hoje, um segundo atacante. Então eu acho que não faz mais sentido pensar nessa solução por conta da fragilidade física que ele passou a ter, tá? O @NetoMNZS Fake Nine, o que você acha da utilização do 3-5-2? Por que esse sistema tem um preconceito tão grande no Brasil? Por que tem preconceito? Eu não sei, cara. O São Paulo, tricampeão brasileiro, jogava com 3 zagueiros. A seleção brasileira que ganhou o último Mundial, a última Copa do Mundo, jogava com 3 zagueiros. Por que tem preconceito? Não sei. Eu acho que não tem preconceito no Brasil. Eu acho que tem preconceito no Flamengo, muito por conta da falta de preparo de muita gente que comenta, tá? Porque acho que muita gente foi forjada a achar que o Flamengo só pode jogar naquela forma que jogou com o Jorge Jesus por conta dos gritalhões da imprensa e especialmente do YouTube, tá? Que são muitos, são a extrema maioria. A utilização do 3-5-2, eu acho que não tem preconceito. De novo, repetindo, não tem preconceito. A utilização do 3-5-2 saiu um pouco de voga nos últimos anos, muito porque o encaixe com a formação predominante, que passou a ser o 4-2-3-1, não é tão favorável, tá? Na medida que essa formação tá voltando para um 4-4-2, aparentemente, vai passar a ser um pouco mais, porque o entrelinhas ele fica um pouco mais exposto, porque também parou-se de ter alguns laterais mais ofensivos e tudo mais. Eu acho que o Flamengo a gente vai ver muitas vezes jogando no 3-5-2 na temporada, com o Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, ou com o Léo Ortiz, Danilo e Alexandro jogando de zagueiro, como fazia no Juventus. E aí você tem o Ayrton Lucas para ser um ala. Do lado direito você tem o Wesley, você pode ter outro no futuro. Aí quando você não tiver o Ayrton, você pode colocar o próprio Bruno Henrique para fazer essa função, e aí depois defender um 4-4-2. Então eu gosto do 3-5-2 em alguns contextos. Acho que ele tem alguns perigos. A proteção do entrelinhas eu acho que é o maior problema, a maior dificuldade é a proteção da frente da área, da zona 14, como diria o Tite. O Júnior C-LY7XU falando: obrigado pela oportunidade. Que isso? Você poderia falar do impacto da saída lavoupiana no futebol, e se o Flamengo a utiliza na sua saída de bola? Sim, o Flamengo a utiliza. A saída lavoupiana, né, foi nomeada, batizada com o nome do treinador argentino Ricardo Lavolpe, que foi técnico do México na Copa de 2010, tá? Eu tô falando isso da minha cabeça, pode ser que eu tenha errado algum detalhe, tipo a nacionalidade do cara, ou a Copa e tal. É preciso de saber separar o que é a saída lavoupiana do que é a saída de 3. A saída lavoupiana, ela necessariamente tem 2 zagueiros e um volante que se torna zagueiro durante o momento com bola, tá? Então, necessariamente, 2 zagueiros e um volante que se torna zagueiro durante o momento com bola. O Brasil, na Copa de 2002, ele jogava muito longo, é verdade. Mas, em alguns momentos, ele tinha, sim, a saída de 3. Por quê? Porque ele jogava com 3 zagueiros. Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. É diferente. Não é lavoupiana. Lavoupiana, ela marca, e aí eu respondendo a tua pergunta, ela marca, o impacto dela é poder jogar com mais de uma formação ao mesmo tempo no campo. Ou seja, é eu entender que eu posso atacar usando uma estratégia diferente daquela que eu defendo. Então, normalmente você tinha um time que jogava no 4-3-3 e aí construía no 4-3-3, defendia no 4-3-3. E com a saída lavoupiana, você consolidou esse conhecimento e passou a entender que eu podia atacar num 3-2-5, no 3-5-2, que depois passaria a ser um 3-2-5, e eu posso me defender no 4-4-2, eu posso me defender no 4-5-1, no 5-4-1. Então, essa multiformação, ela passou a ter mais espaço,
tá? No futebol moderno. No futebol moderno. Então a forma como os times atacam hoje geralmente é diferente da forma como os times defendem. Isso tem até voltado um pouco, tá? O Dorival é um cara que, por exemplo, defende igual ataca. Isso é uma coisa pouco comum. Tá? No futebol atual, era uma coisa pouco comum no futebol atual, tem voltado um pouquinho, tá bom? Pessoal, acho que o vídeo ficou um pouco longo. Se curtiram, se gostaram, curtam aí. Deixem o like, se quiserem mandar um valeu demais também, mandem o valeu demais. Eu vou tentar fazer essa dinâmica com vocês, pelo menos uma vez por mês. Tá? Vou selecionar talvez um pouco menos de pergunta, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Adorei as perguntas. Teve muita pergunta que eu não li, né? Porque também não tem tempo para estar aqui fazendo isso o dia inteiro, tá? E adoro trocar ideia com vocês. Tenho muito orgulho da audiência que construí aqui, né? Porque vocês têm um nível muito alto e vocês estimulam que eu faça conteúdos profundos. Às vezes eu vou fazer um determinado conteúdo e penso, cara, se eu não for botar uma apresentação na tela, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Por quê? Porque a minha audiência está acostumada com um conteúdo de profundidade alta. E eu já fiz alguns conteúdos e falaram, pô, Vitor, desculpa, achei esse vídeo um pouco mais raso. Cara, isso me deu um orgulho danado. Então, agradeço demais a todos, deixem o like, se inscrevam no canal, ajudem a gente pra gente alcançar os 100 mil inscritos esse ano. E se não é membro, torna-se membro, tá? Pra ajudar a fomentar meu trabalho independente. Eu não aceito bet de patrocinador. Vou para os Estados Unidos para fazer o Super Mundial, tem custo. Então, quem puder se tornar um colaborador vai ajudar demais e vai ter em contrapartida a transmissão tática dos jogos, né, que eu faço via WhatsApp. Vai ter um chat comigo, vai ter meu telefone também para poder trocar ideia, vai sair para tomar uma comigo algumas vezes, como acontece com todo mundo. E eu acho que o network que eu formei aqui é uma coisa que talvez eu não formasse em 50 anos de carreira profissional, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!